gente, tudo bem? Meu nome é Paola. Meu nome é Mariana. E eu sou a Beatriz. A gente veio aqui pra fazer um trabalho de Literatura. A gente vai fazer um resumo bem lúdico e bem legal, então não vai ser chato, não sai o vídeo, não pausa o vídeo, por favor, obrigada. A gente vai fazer um resumo sobre o livro A Droga da Obediência, Os Caras, do Pedro Bandeira. Essa história é de 5 adolescentes que estudam no colégio Elite. O nome desses adolescentes são Miguel, Crânio, Magri, Calu e Chombinho. O Miguel, ele era o líder do grupo, ele é um aluno que se destacava e ele era o líder do Grêmio Estudantil, que é como se fosse o representante de todos os alunos da escola. Fala você agora do Crânio. A Magri era a única menina do grupo, era uma menina elegante, era uma das melhores jogadoras de vôlei. O Crânio, ele era o nerd, assim, do grupo, ele jogava xadrez e tocava gaita. O Calu, ele era tipo o bonitão do negócio, entende? Fazia os papéis principais das peças teatrais. Da escola, ele era um ator e ele sabia imitar muito bem as vozes das pessoas. Ele tinha esse talento, né? A gente não tem. E por último, o Chombinho, ele inicialmente não fazia parte dos caras, mas o Chombinho, ele é muito esperto, então ele descobre os códigos, o esconderijo e também o que é o grupo dos caras, e ele meio que se infiltra lá. Então, Esses são os personagens. Esses são os personagens. Então, primeiramente, o Chombinho, como eu estava dizendo, ele entra no grupo, mas sem ser convidado exatamente. Ele descobre esse grupo, ele descobre o esconderijo, ele descobre o que é, os códigos. E ele entra no grupo meio sem ser convidado. Então, os caras não tinham uma confiança ainda muito grande no Chombinho. E eles tiveram que aceitar o Chombinho no grupo dos caras, então eles pedem pro Chombinho ir vigiar um novo aluno da escola, o Bino. Alguns alunos das escolas mais ricas, assim, estavam desaparecendo, daí o grupo dos caras queria investigar isso. Essa necessidade de investigar os alunos foi mais forte ainda quando um aluno desapareceu do colégio Elite. Então os caras começam uma investigação policial que foi feita pelo detetive Andrade e pelo detetive Rubens. E os caras também começam a investigar isso para ver o que aconteceu. Os caras descobriram que tinha uma droga porque o Chombinho era muito amigo desse menino que desapareceu. O Bronca era o nome do menino que desapareceu do colégio Elite. Então, o Chombinho notou, tipo, comportamento diferente. Um comportamento diferente. Ele era muito, assim, ele era tipo o valentão do colégio, daí ele tava muito obediente, assim, ele tava meio bobo e tal. Ele tava muito obediente, muito bobo, o que ele costumava não ser, né? Sim, que os caras descobriram que tinha uma droga, eles queriam descobrir quem era o fornecedor, ou seja, quem estava fornecendo aquela droga. O Chombinho, ele descobre que o oferecedor da droga era o Bino, porque o Bino, ele ofereceu para o Chombinho, e o Bino era um aluno novo. E assim que o Bino ofereceu a droga para o Chombinho teria que avisar para os caras de alguma maneira. Então ele deixou um código no banheiro, um recado para os caras. E depois disso, o Chombinho, ele finge que tomou a droga, tá? Então ele é sequestrado, mas ele tem controle da situação, ele sabe o que tá acontecendo, ele sabe que ele teria que ver o que era essa droga, o que essa droga fazia, pra ele, de alguma maneira, falar pros caras. Os caras, eles decifram a mensagem, mas na verdade eles acham que o Bino foi sequestrado junto com o Chombinho. Mas... Sim, porque a mensagem falava um código de pânico deles e a letra inicial
B e C. Então eles acharam que tanto o Bino quanto o Chumbinho teriam sido sequestrados. Isso primeiramente, depois eles vão descobrir que não foi bem assim. Chumbinho chega na Pen Control, que é a fábrica da droga, e entende como que a droga funciona. E com isso ele imita os drogados porque ele não estava drogado. Sim, e então ele imitou, tipo, todas as ações que eles faziam. O Chumbinho tentava imitar para ele não ser descoberto como um espião. Assim que o Chumbinho ele vai para Pen Control, ele percebe que essa droga pode dominar o mundo, porque ela tirava os sentimentos das pessoas e só fazia as pessoas obedecer a um líder, como se fosse isso. O criador da droga era o Marius Casperides e ele criou essa droga, na verdade, para curar as pessoas que eram doentes e, tipo, não conseguiam obedecer e tal. Exatamente. Daí ele, como o Dr. K queria usar essa droga, queria usar esse remédio com pessoas que estavam em bom estado e tal, que não estavam doentes, daí o Marius, vai. daí ele fugiu da clínica porque ele não concordava com o Dr. K. O Marius foge do Pen Control porque ele não concorda com o Dr. QI. E os capangas do Dr. QI foi atrás do Marius. Lembrando que os capangas eram Coisa, o animal E o Fera. e o Fera. Estudante que não era da escola elite, que seria uma cobaia, né? Foi achada morta. Lembrando que esse estudante não era da escola elite, então ele foi achado morto. Tá, daí eles descobriram o oferecedor, porque... Os caras, né? Os caras descobriram o oferecedor porque a cada vez sumiam 3 estudantes das escolas e daí eles foram atrás de saber o endereço, o telefone e saber informações sobre esses estudantes. E um dos estudantes era sempre um endereço que não existia ou não era compatível com o que tinha nas outras informações. Daí eles descobriram que esse aluno mudava de escola a cada semana, mas eles ainda não sabiam que esse aluno era o Bino. E eles vão descobrir isso só depois. E eles não sabiam que era o Bino, porque o Chumbinho deixou no recado dele o B e o C. E eles acharam que os dois tinham sido sequestrados. Então eles só vão descobrir que é o Bino, o oferecedor, depois. Bronca, que foi o primeiro aluno a ser sequestrado do colégio elite, foi morto porque o Chumbinho tirou a droga dele. Ele foi morto assim porque ele ficou normal, assim, ele foi meio que acordando sem o efeito da droga e ele não sabia onde ele estava, o que ele estava fazendo, então ele queria sair daquele lugar, ele saiu correndo e os capangas acabaram atirando nele para ele parar. Assim que o Bronca morre, o Chumbinho pega era um recado codificado, ou seja, ele era escrito por meio dos códigos dos caras, qual ninguém poderia saber, apenas os caras. Então, ele foi escrito assim e o Chumbinho colocou o papel junto com o curativo no dedo do Bronca, porque ele sabia que o corpo do Bronca seria descartado em algum lugar e assim tanto a polícia descobriria esse corpo e os caras, eles sabiam que eles dariam um jeito de pegar aquele bilhete, porque, né, os caras são muito inteligentes. São os caras. O Dr. QI descobriu que o Chumbinho era um espião. E quando o Bronca fugiu, o Chumbinho foi atrás dele pra tentar convencer ele, conversar e tal. Daí ele descobriu que ele era um espião e que ele não tava com a droga. Assim que o corpo do Bronca foi descartado, os caras já se tocaram daquele curativo no dedo e já foram lá e deram um jeito de pegar. E tava tudo codificado, eles conseguiram decodificar aquele código que falava o seguinte: perigo, a droga da obediência, a chave de tudo é Marius Casperides.
Miguel, que estava na procura de Bino, foi sequestrado também. Ele foi sequestrado porque eles estavam como todo mundo, eles se esconderam, então eles acharam que todo mundo, a polícia achou, os pais deles acharam que eles também tiveram sido sequestrados. Que eles também tinham sido sequestrados. Então eles não poderiam sair do jeito normal na rua, porém eles tinham que sair para descobrir o Bino. Então eles não poderiam sair do jeito normal deles, porque senão todo mundo descobriria que eles não estavam sequestrados e ia dar o maior rolo isso aí. Então, assim que o Miguel foi pro colégio, ele tirou aquela fantasia que tinha um bigode, então ele tirou. Enquanto ele estava tirando essa fantasia, o Bino, essa fantasia não, esse disfarce, o Bino também entrou no banheiro. O Bino tava diferente, então o Miguel não conseguiu identificar ele. Desse jeito, o Bino sequestrou ele também, porque o Dr. QI já tinha se ligado que o Chumbinho era amigo do Miguel, então o Miguel foi sequestrado também. Os caras descobrem que Marius está se fingindo de assaltante de bancos e está preso. Isso porque como o Marius estava fugindo dos capangas do Dr. QI, porque assim que ele fugiu da Pen Control, os capangas foram atrás dele. Então, ele se fingiu de... Olha pra mim. Ele se fingiu de assaltante de banco para despistar os capangas, e assim ele conseguiu ser preso, que seria melhor do que ir lá pra Pen Control, porque, né, o Dr. QI era bem malvado. O Dr. QI viu que o Miguel era um menino bem, assim, inteligente e tal, que ele não entendia. Centrado, né? Bem centrado, e convidou ele pra fazer parte da Pen Control. Isso porque o Miguel tinha sido sequestrado e foi levado lá para o Dr. QI. Calu foi procurar Marius e os dois foram sequestrados com a armadilha do detetive Rubens. Isso porque os dois estavam lá conversando sobre a Pen Control e sobre tudo, e o Calu estava falando que ele também não era a favor dessa ideia da droga da obediência para pessoas normais. E assim, o detetive Rubens, eles achavam que o detetive Andrade era o detetive envolvido no esquema, porém era o detetive Rubens. Então, eles acharam que o detetive Rubens era o do bem e começaram a acreditar nele, e assim o detetive Rubens levou os dois para a Pen Control. Então eles foram sequestrados. O Chumbinho descobre que o Miguel também está na Pen Control. Ele descobre porque assim que o Dr. QI pede pro Miguel se juntar à Pen Control, o Dr. QI pede pro Miguel ir visitando e conhecendo a fábrica e tal. E assim ele se tranca numa sala sem nenhum capanga do Dr. QI. Ele se tranca em uma sala com todas as cobaias, todos os estudantes, e ele acha, assim, com toda essa confusão, o detetive Andrade e os bombeiros conseguiram dominar a Pen Control e todos os seus capangas. E por fim, o Dr. QI, até aí o Dr. QI não tinha sido descobrido quem era o Dr. QI, porque ele tinha fugido. Mas daí depois disso eles descobriram que o Dr. QI, e na verdade ele era o diretor da escola. O diretor da escola dos caras, que é a escola... Como que é o nome? Elite. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido. Tomara que vocês tenham entendido o livro. Né? Tchau, gente. Tchau. Beijo. Tchau. Beijo. A gente corta.